Quando esses sinais aparecem, sua vida muda. Napoleon Hill. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há milhares de anos. E se algumas das maiores decisões da sua vida nunca tiverem partido apenas da sua própria mente? Há alguns dias eu estava lendo um antigo livro que tratava sobre um assunto extremamente curioso. Ele falava sobre a chamada mente superior. Alguns autores a chamam de inteligência infinita, outros de consciência universal. Há quem prefira dizer Espírito Santo. Existem tradições que falam do Santo Guardião. Outras descrevem a presença silenciosa do anjo da guarda. Os nomes mudam, mas a ideia permanece praticamente a mesma em diferentes civilizações. A de que existe uma inteligência maior tentando orientar cada ser humano. Enquanto lia aquelas páginas, uma pergunta ficou martelando dentro de mim. E se muitas das ideias que mudaram completamente a história da humanidade não nasceram apenas do raciocínio humano? Nikola Tesla dizia que sua mente funcionava como um receptor. Albert Einstein afirmava que a imaginação era mais importante do que o conhecimento. Isaac Newton contou que algumas das suas maiores descobertas vieram durante momentos de absoluto silêncio. Carl Gustav Jung escreveu sobre um inconsciente coletivo que conecta todos nós. William James estudou estados elevados da consciência. Ralph Waldo Emerson falava sobre a chamada Oversoul. Até grandes escritores como Goethe e Olavo de Balzac descreviam momentos em que pareciam apenas registrar ideias que já existiam em algum outro lugar. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais ricos da história. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, George Eastman. Milionários completamente diferentes entre si. Empresários, inventores, industriais, visionários. E existe um detalhe extremamente curioso. Quase todos eles descreviam momentos em que as melhores decisões surgiam de maneira quase inexplicável, como se uma resposta simplesmente aparecesse. Hill chamou isso de inteligência infinita, uma fonte de conhecimento superior, acessada quando a mente deixa de vibrar no medo e começa a vibrar na certeza. Talvez você nunca tenha percebido, mas isso pode já ter acontecido com você. Você estava dirigindo, tomando banho, caminhando sozinho ou simplesmente olhando pela janela. Então, uma ideia apareceu, uma solução que você nunca tinha pensado, uma decisão que mudou tudo. De onde aquilo veio? Coincidência? Ou alguém estava tentando falar com você? Agora imagine algo ainda mais intrigante. E se os grandes sinais que antecedem uma transformação na vida nunca chegassem primeiro através do mundo exterior, mas através da sua própria consciência, antes de uma grande oportunidade surgir? Sua mente muda. Antes da prosperidade aparecer, sua percepção muda. Antes das portas se abrirem, seu interior começa a ser preparado. É exatamente por isso que tantas pessoas confundem o início da abundância com uma fase extremamente estranha da vida. Elas começam a sentir coisas diferentes, perdem interesse por antigos hábitos, mudam amizades, questionam antigos objetivos, passam a enxergar possibilidades onde antes só existiam problemas. Acham que estão perdidas, quando na verdade talvez estejam apenas despertando. Napoleon Hill acreditava que nenhum sucesso extraordinário acontece primeiro no mundo físico. Tudo começa dentro da mente, porque toda realidade externa é consequência direta de uma realidade interna. É aqui que entra um princípio conhecido há milhares de anos, o poder da afirmação positiva. Não como uma simples repetição de palavras, mas como uma programação consciente da mente. Quando você afirma diariamente quem está se tornando, seu cérebro começa lentamente a procurar provas daquela nova identidade.
A neurociência moderna chama isso de sistema de ativação reticular. Hill simplesmente dizia que a mente passa a trabalhar em favor do objetivo dominante. Os antigos chamavam isso de fé. Hoje, alguns chamam de plasticidade cerebral. Outros preferem falar em frequência vibracional. Talvez todos estejam descrevendo exatamente o mesmo fenômeno usando linguagens diferentes. E existe algo que quase ninguém percebe. Os sinais raramente aparecem quando tudo está perfeito. Na maioria das vezes, eles surgem exatamente durante o caos. É quando você pensa em desistir. É quando tudo parece silencioso. É quando ninguém acredita em você. É justamente nesse momento que pequenas coincidências começam a acontecer. Uma frase, um encontro, um livro, uma ligação inesperada, uma ideia aparentemente simples. E pouco tempo depois, sua vida nunca mais volta a ser a mesma. Será que isso é apenas sorte? Ou existe realmente uma preparação invisível acontecendo antes de cada grande mudança? Napoleon Hill acreditava que sim. E talvez seja justamente isso que você descobrirá hoje. Porque os sinais existem. Sempre existiram. A única diferença entre quem muda completamente de vida e quem permanece exatamente no mesmo lugar é que alguns aprenderam a reconhecê-los e outros continuam ignorando cada um deles. Existe uma característica que une praticamente todas as pessoas que viveram uma grande transformação. Antes da mudança acontecer por fora, algo mudou profundamente por dentro. Napoleon Hill percebeu isso ao estudar centenas de histórias de sucesso. Nenhuma delas começou com dinheiro, nenhuma começou com sorte, nenhuma começou com oportunidades extraordinárias. Todas começaram quando a mente passou a enxergar uma realidade que ainda não existia. É exatamente aqui que a maioria das pessoas interrompe o próprio destino, porque elas esperam primeiro ver para depois acreditar. Enquanto Hill ensinava justamente o contrário. Primeiro, você acredita. Depois, você começa a enxergar. E somente então, a realidade acompanha aquilo que sua mente passou a aceitar como verdadeiro. Parece simples, mas essa é uma das mudanças mais difíceis que um ser humano pode fazer. Nossa educação nos ensinou a confiar apenas nos 5 sentidos. Se não vejo, não existe. Se não aconteceu, não acredito. Mas toda a grande descoberta da humanidade nasceu exatamente da capacidade de imaginar algo que ninguém conseguia ver. Quando os irmãos Wright imaginaram um homem voando, foram chamados de loucos. Quando Thomas Edison insistiu milhares de vezes na lâmpada elétrica, foi ridicularizado. Quando Henry Ford afirmou que produziria carros para pessoas comuns, especialistas disseram que era impossível. Quando Santos Dumont falava sobre conquistar os céus, poucos levavam aquilo a sério. Em todos esses casos, existia algo invisível acontecendo antes da realização: a convicção. Napoleon Hill dizia que uma ideia aceita emocionalmente pela mente se transforma em uma força criativa. Ela altera decisões, muda comportamentos, transforma hábitos, atrai conhecimentos, aproxima pessoas e, pouco a pouco, reorganiza toda a vida. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você começou a perceber que certos assuntos deixaram de fazer sentido. Conversas vazias já não prendem sua atenção. Alguns lugares perderam completamente o encanto. Pessoas que antes ocupavam espaço na sua vida simplesmente desapareceram. No início, isso causa estranheza. Depois vem a solidão. Em seguida, surgem as dúvidas. Será que estou mudando demais? Será que estou ficando distante das pessoas? Napoleon Hill responderia que isso faz parte do processo. Porque ninguém constrói uma nova realidade carregando uma identidade antiga. Existe uma preparação silenciosa. E essa preparação normalmente dói.
Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Quem olha de fora acredita que ele está destruindo a pedra, golpe após golpe, pedaços caindo, imperfeições sendo arrancadas. Mas o escultor sabe exatamente o que está fazendo. Ele não está destruindo, está revelando algo que sempre esteve ali. Talvez Deus, talvez o universo, talvez a inteligência infinita faça exatamente o mesmo conosco. Antes de acrescentar, ela remove. Antes de entregar, ela prepara. Antes de abrir uma porta, ela fortalece quem irá atravessá-la. É por isso que tantos períodos difíceis parecem surgir justamente antes das maiores conquistas. Você perde uma oportunidade. Logo depois aparece outra muito maior. Um relacionamento termina. Meses depois, você percebe que aquilo abriu espaço para pessoas muito mais alinhadas. Uma porta fecha, outra começa lentamente a aparecer. No momento parece injustiça, mais tarde parece direção. Napoleon Hill insistia que existe uma lei quase invisível operando na vida. Toda adversidade carrega consigo uma semente de benefício equivalente ou ainda maior. Essa talvez seja uma das frases mais conhecidas de sua obra, mas poucas pessoas realmente vivem esse princípio, porque quando o problema chega, elas enxergam apenas o problema. Quem desenvolve uma mente treinada faz diferente. Ele pergunta imediatamente: o que esta situação está tentando me ensinar? Que habilidade preciso desenvolver? Que versão de mim está nascendo através deste desafio? Essas perguntas mudam completamente a direção da mente. Em vez de alimentar medo, você começa a alimentar crescimento. E existe outro detalhe fascinante. Quanto mais você pratica afirmações conscientes todos os dias, mais rapidamente sua mente abandona antigos padrões. Não estamos falando de repetir frases mecanicamente diante do espelho. Estamos falando de emoção, convicção, presença. Quando você afirma: minha mente está preparada para reconhecer oportunidades. Eu ajo com coragem diante dos desafios. A prosperidade encontra alguém preparado. Seu cérebro começa a procurar evidências para confirmar essas declarações. É exatamente assim que novos comportamentos surgem. Você passa a notar possibilidades que antes ignorava. Percebe conexões invisíveis. Escuta ideias diferentes. Age com mais confiança, e então acontece algo curioso. As pessoas dizem que você teve sorte, mas elas não viram o trabalho silencioso que aconteceu dentro da sua mente durante meses. Napoleon Hill jamais afirmou que riqueza era apenas dinheiro. Para ele, riqueza começava quando o pensamento deixava de ser dominado pelo medo. Porque uma mente livre do medo cria. Uma mente dominada pelo medo apenas reage. Talvez esse seja um dos maiores sinais de que sua vida está prestes a mudar. Não é quando sua conta bancária muda, é quando sua forma de pensar deixa definitivamente de ser governada pelas circunstâncias. E quando isso acontece, os acontecimentos externos começam lentamente a obedecer ao novo comandante da sua vida, sua própria consciência. Você continua trabalhando, continua estudando, continua acreditando, mas os resultados parecem ter desaparecido. É justamente aí que a maioria das pessoas conclui que nada está funcionando. Napoleon Hill observou esse fenômeno inúmeras vezes e chegou a uma conclusão surpreendente. O maior erro não é desistir cedo, é interpretar o silêncio como ausência de progresso. Pense por alguns instantes em uma árvore gigantesca, antes que qualquer galho apareça, antes que qualquer folha possa ser vista. Existe um trabalho invisível acontecendo. As raízes crescem primeiro. Elas avançam lentamente pela terra. Buscam água, encontram nutrientes, firmam a estrutura. Quem olha apenas para a superfície acredita que absolutamente nada está acontecendo. Mas, debaixo da terra, toda uma fundação está sendo construída. Com a mente, acontece exatamente o mesmo.
Existe uma fase em que a transformação é completamente invisível. Você começa a pensar diferente, a reagir diferente, a escolher diferente. Ainda não há riqueza aparente, mas já existe uma nova identidade sendo formada. Eu dizia que riqueza nunca acompanha pessoas despreparadas. Ela acompanha pessoas transformadas, porque dinheiro potencializa quem você já é. Se alguém é disciplinado, o dinheiro amplia sua disciplina. Se alguém é generoso, o dinheiro amplia sua generosidade. Mas se alguém vive dominado pelo medo, pela ansiedade, pela impulsividade, a riqueza apenas amplia esses mesmos problemas. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas ganham muito e poucos anos depois perdem tudo. Elas conquistaram recursos, mas nunca construíram a consciência necessária para administrá-los. Napoleon Hill repetia que a maior riqueza de um homem nunca foi sua conta bancária. Sempre foi sua maneira de pensar. E existe um exercício que ele recomendava de diferentes formas ao longo de seus estudos. O hábito da observação consciente. Pare por um instante. Olhe para a sua própria vida. Quantas coincidências aconteceram nos últimos meses? Você encontrou um livro exatamente quando precisava. Assistiu a um vídeo que respondeu uma dúvida antiga. Conheceu alguém que abriu uma nova possibilidade. Recebeu um convite inesperado. Escutou uma frase que ficou ecoando durante dias. A maioria chama isso de acaso. Hill preferia outro nome: alinhamento. Quando sua mente estabelece um propósito dominante, ela passa a reconhecer oportunidades que antes simplesmente ignorava. Elas sempre estiveram ali. Você é que ainda não conseguia percebê-las. Imagine uma pessoa que decide comprar um carro de determinada cor. No dia seguinte, parece que aquela cor tomou conta da cidade. Na realidade, os carros já estavam ali. Foi sua atenção que mudou. Com os sinais da prosperidade, acontece exatamente isso. Eles começam a aparecer porque sua consciência finalmente aprendeu a reconhecê-los. Mas existe um detalhe extremamente importante. Nem toda oportunidade chega com aparência de oportunidade. Algumas chegam disfarçadas de problema. Outras chegam como excesso de trabalho. Algumas aparecem através de uma responsabilidade inesperada. Outras surgem exatamente depois de uma grande perda. Napoleon Hill lembrava constantemente a história de homens que quase desistiram poucos passos antes da vitória. Empresários que enfrentaram falências, inventores ridicularizados, empreendedores que ouviram centenas de negativas. A diferença não estava na ausência de dificuldades, estava na interpretação. Enquanto muitos diziam, isso prova que não vai dar certo. Eles diziam, isso faz parte do caminho. Perceba como uma única frase pode mudar completamente um destino. Sua realidade começa pelas palavras que você aceita dentro da própria mente. É por isso que as afirmações positivas possuem um poder tão extraordinário. Não porque possuam algum efeito mágico, mas porque moldam lentamente a identidade que governa suas decisões. Quem afirma diariamente, eu sempre encontro soluções, começa naturalmente a procurar soluções. Quem afirma, as oportunidades aparecem para mim, passa a prestar atenção em oportunidades. Quem afirma, sou guiado pela inteligência infinita, aprende a confiar mais na própria intuição. Essa confiança modifica escolhas. Essas escolhas modificam resultados. E os resultados acabam confirmando aquilo que começou apenas como uma convicção. É um ciclo. E toda transformação verdadeira nasce exatamente assim. Napoleon Hill também alertava sobre outro perigo, a opinião constante das pessoas. Nem todos compreenderão sua mudança. Alguns irão rir, outros tentarão convencer você de que está exagerando. Haverá quem diga que você mudou, e estarão certos, porque crescer significa justamente deixar de ser quem você era. Não existe evolução sem desconforto.
Não existe prosperidade mantendo exatamente a mesma mentalidade de anos atrás. À medida que sua consciência se expande, certas conversas deixam de fazer sentido. Alguns ambientes passam a incomodar. Você começa a proteger sua energia com muito mais cuidado. Isso não é orgulho, é maturidade. Você entende que tudo aquilo que alimenta sua mente acaba determinando a qualidade da sua vida. Livros, conversas, vídeos, pensamentos, pessoas, tudo deixa uma marca. E talvez um dos maiores sinais de que sua vida realmente está mudando seja este. Você deixa de procurar culpados e começa a procurar responsabilidades. Esse é o instante em que o verdadeiro poder retorna às suas mãos. Porque quem culpa o mundo entrega o controle da própria vida ao mundo. Mas quem assume responsabilidade recupera imediatamente a capacidade de construir um novo destino. E quando essa mudança acontece, algo extraordinário começa a surgir. Uma confiança silenciosa. Você já não precisa convencer ninguém, já não precisa provar nada. Você simplesmente continua caminhando. Porque lá no fundo, você começa a perceber que existe uma força muito maior conduzindo cada passo da sua jornada. E é exatamente nesse ponto que os sinais deixam de parecer coincidências e começam a revelar que a sua grande virada talvez esteja muito mais próxima do que você imagina. Se toda a riqueza que você deseja chegasse hoje, você estaria realmente preparado para sustentá-la? Napoleon Hill acreditava que essa pergunta separava aqueles que apenas sonham daqueles que verdadeiramente constroem uma vida extraordinária. Porque conquistar algo é uma habilidade, mas manter esse algo exige uma identidade completamente diferente. É por isso que tantas pessoas vivem ciclos repetitivos. Ganham, perdem, recomeçam, conquistam novamente e voltam ao mesmo ponto. Não porque lhes falte inteligência, mas porque ainda não transformaram completamente a própria mente. Imagine um recipiente pequeno sendo colocado sob uma enorme cachoeira. Não importa a quantidade de água que desça, ele continuará armazenando apenas aquilo que consegue comportar. Agora imagine ampliar esse recipiente. A água continua sendo a mesma. O que mudou foi sua capacidade de recebê-la. Napoleon Hill dizia que acontece exatamente isso com a prosperidade. O universo não entrega apenas aquilo que você deseja. Ele entrega aquilo que você consegue administrar. Por isso, antes da riqueza chegar, existe um período de expansão interior. Você aprende a controlar impulsos, aprende a esperar, aprende a decidir com calma, aprende a dizer não, aprende a proteger sua energia. Essas mudanças parecem pequenas, mas são elas que sustentam grandes patrimônios. Hill costumava afirmar que a autodisciplina é uma das maiores formas de liberdade. Parece contraditório, mas faz todo sentido. Quem controla a própria mente não se torna escravo das circunstâncias. Não compra apenas por impulso, não reage dominado pela emoção, não abandona um projeto porque teve uma semana difícil. Ele permanece, e essa permanência produz resultados que a maioria nunca experimenta. Existe outro sinal muito interessante que costuma aparecer antes de uma grande mudança. Você começa a sentir paz em relação ao futuro. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque alguma coisa dentro de você deixou de viver em estado constante de preocupação. Você percebe que continua trabalhando, continua planejando, continua estudando, mas sem aquele desespero silencioso que consumia sua energia. Essa paz não significa acomodação, significa confiança. É como se sua mente finalmente entendesse que existe uma diferença enorme entre agir e se desesperar. Napoleon Hill dizia que o medo bloqueia a criatividade. A confiança libera a imaginação. Quando o medo desaparece, ainda que parcialmente, sua mente começa a produzir soluções que antes permaneciam escondidas. E aqui
existe um detalhe fascinante. Os maiores avanços da humanidade quase sempre aconteceram quando alguém acreditou em algo antes que qualquer prova existisse. Thomas Edison realizou milhares de experimentos antes da lâmpada funcionar. Henry Ford insistiu quando todos afirmavam que seu projeto fracassaria. Os irmãos Wright voaram primeiro na imaginação. Depois voaram no céu. O próprio Napoleon Hill levou mais de 20 anos reunindo entrevistas, observações e estudos antes de publicar a obra que transformaria milhões de vidas. Todos eles possuíam algo em comum: persistência baseada em convicção, não em garantias. Hoje vivemos em uma sociedade que deseja resultados imediatos. Queremos plantar hoje, colher amanhã, mas a natureza continua ensinando exatamente o contrário. Toda colheita respeita um tempo invisível. Nenhum agricultor cava a terra todos os dias para verificar se a semente está crescendo. Ele planta, cuida, rega, confia, depois continua trabalhando. Esse talvez seja um dos maiores ensinamentos que Hill tentou transmitir. Faça sua parte todos os dias. O restante pertence às leis da vida. Existe ainda outro aspecto pouco comentado. As pessoas acreditam que prosperidade significa apenas acumular dinheiro. Mas Hill observou algo diferente nos grandes líderes que entrevistou. Quanto mais prosperavam, maior se tornava o desejo de contribuir. Andrew Carnegie investiu fortunas em bibliotecas. Diversos empresários financiavam educação. Inventores buscavam resolver problemas reais da sociedade. Eles descobriram algo poderoso. A riqueza encontra muito mais facilidade para permanecer quando circula através do propósito. Quando o dinheiro deixa de servir apenas ao ego e passa a servir uma missão maior, ele ganha significado. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas alcançam estabilidade financeira e ainda assim permanecem vazias. Nunca definiram para que desejavam prosperar. Dinheiro sem propósito produz ansiedade. Dinheiro com propósito produz legado. E então chegamos a um ponto extremamente importante. Existe uma diferença entre desejar riqueza e tornar-se alguém capaz de produzi-la continuamente. O primeiro depende das circunstâncias, o segundo depende da identidade. Napoleon Hill jamais ensinou apenas como ganhar dinheiro. Ele ensinou como desenvolver uma mente que jamais deixaria de criar oportunidades. Essa é uma diferença gigantesca, porque mercados mudam, empresas fecham, tecnologias evoluem, crises aparecem, mas ninguém consegue retirar de uma pessoa uma mente disciplinada, uma fé fortalecida, uma visão clara, uma capacidade constante de aprender. Esses são patrimônios invisíveis, e são justamente eles que anunciam que a verdadeira prosperidade já começou muito antes de aparecer na sua conta bancária. Na parte final, vamos falar sobre o ensinamento mais profundo de Napoleon Hill. Um princípio que atravessa praticamente toda a sua obra. Uma verdade que conecta fé, propósito, ação e inteligência infinita. E que pode mudar completamente a forma como você enxerga riqueza para o resto da sua vida. A maior riqueza que um ser humano pode construir não começa na conta bancária. Ela começa na consciência. Depois de entrevistar alguns dos homens mais bem-sucedidos do seu tempo, Hill percebeu algo que poucos leitores enxergam logo na primeira leitura. Nenhum daqueles homens atribuía seu sucesso apenas ao esforço físico. Eles trabalhavam muito, mas existia algo além do trabalho. Existia uma confiança silenciosa, uma certeza interior, uma convicção de que estavam sendo conduzidos por um propósito maior. Hill chamou essa força de inteligência infinita. Outras tradições deram nomes diferentes: providência, sabedoria divina, Espírito Santo, mente universal, santo guardião, anjo da guarda. Independentemente do nome, todas apontam para uma mesma realidade. Existe uma dimensão da consciência que ultrapassa o pensamento comum.
E quando aprendemos a acessá-la, nossas decisões mudam completamente. Talvez você já tenha vivido isso. Houve momentos em que algo dentro de você dizia claramente: não vá por esse caminho. Ou então, ligue para essa pessoa. Comece agora. Espere mais um pouco. Naquele instante, parecia apenas uma impressão. Dias depois, você percebeu que aquela pequena intuição evitou um problema enorme ou abriu uma oportunidade inesperada. Napoleon Hill dizia que a intuição é uma das formas mais elevadas de inteligência, mas ela só consegue ser ouvida quando a mente deixa de fazer barulho. É por isso que tantas pessoas vivem permanentemente cansadas. O excesso de informações, o excesso de preocupações, o excesso de distrações, tudo isso cria um ruído constante, e onde existe muito ruído, a voz da sabedoria quase desaparece. Talvez seja justamente por isso que tantos grandes líderes cultivavam momentos de silêncio. Eles caminhavam sozinhos, meditavam, oravam, escreviam, refletiam, não porque fossem improdutivos, mas porque compreendiam que as melhores decisões quase sempre nascem da calma. Existe outro princípio extraordinário que Hill repetia constantemente. Toda ideia dominante tende a se transformar em realidade quando é alimentada com emoção, persistência e ação. Perceba que ele nunca falou apenas de pensamento positivo. Ele falava de pensamento acompanhado por atitude. Porque imaginar sem agir produz frustração. Agir sem acreditar produz desgaste. Mas quando pensamento, emoção e ação caminham juntos, algo extraordinário acontece. Você deixa de viver reagindo às circunstâncias e passa a construir conscientemente o próprio destino. Talvez seja exatamente isso que diferencia pessoas extraordinárias. Não é a ausência de medo, é a decisão de continuar mesmo sentindo medo. Não é a ausência de dificuldades, é a capacidade de interpretar cada dificuldade como parte da preparação. Não é sorte, é preparação encontrando oportunidade. E quando essa preparação acontece durante anos, as pessoas enxergam apenas o resultado final. Dizem que foi rápido, que foi coincidência, que foi sorte, mas elas não viram as madrugadas, as renúncias, os livros lidos, as orações feitas em silêncio, as afirmações repetidas diariamente, as lágrimas escondidas, os fracassos superados, as vezes em que você decidiu continuar quando ninguém mais acreditava. Napoleon Hill compreendeu uma verdade profunda. A prosperidade verdadeira nunca é um acidente. Ela é consequência de uma identidade construída dia após dia. E talvez seja exatamente por isso que você chegou até este vídeo. Porque existe algo dentro de você que se recusa a aceitar uma vida comum. Existe uma parte da sua consciência que sabe. Você nasceu para crescer, para aprender, para prosperar, para servir, para deixar um legado. Talvez os sinais já tenham começado a aparecer. Aquela inquietação que não vai embora. A sensação de que uma nova fase está chegando. As mudanças nas suas amizades. O desejo crescente de aprender. A vontade de construir algo maior do que você mesmo. Se isso está acontecendo, não tenha medo. Talvez você não esteja perdendo o rumo. Talvez esteja encontrando o seu verdadeiro caminho. Antes de terminar, quero deixar uma prática simples que pode transformar completamente a forma como você começa cada manhã. Durante os próximos 30 dias, antes mesmo de olhar o celular, sente-se por alguns minutos em silêncio. Respire profundamente. Agradeça por tudo o que já possui. Depois declare com convicção: minha mente está alinhada com a inteligência infinita. Eu reconheço os sinais que conduzem ao meu propósito. Minha fé é maior do que qualquer medo. Minha prosperidade começa dentro de mim. Cada desafio fortalece minha preparação. Eu ajo com sabedoria, disciplina e coragem. Em seguida,
Visualize por alguns instantes a pessoa que você está se tornando, não apenas o que possui, mas quem você é. Como fala, como pensa, como trata as pessoas, como enfrenta os desafios. Porque foi exatamente isso que Napoleon Hill ensinou durante toda a sua vida. Primeiro, nasce uma nova identidade. Depois nasce uma nova realidade. Se esta mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários uma frase. Não para mim, mas para fortalecer sua própria decisão. Escreva: eu reconheço os sinais da minha nova vida. Cada comentário se transforma em um compromisso público consigo mesmo e talvez inspire alguém que esteja vivendo exatamente a mesma fase. Se este conteúdo agregou valor à sua caminhada, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Aqui buscamos muito mais do que motivação passageira. Buscamos desenvolver uma mente forte, uma fé inabalável e uma consciência preparada para construir prosperidade verdadeira. E se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada, considere conhecer nossa área de membros. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos, reflexões aprofundadas e estudos inspirados nos princípios de Napoleon Hill, sempre voltados para quem deseja crescer de forma consistente, com propósito e sabedoria. Nunca se esqueça, os maiores milagres raramente começam com grandes acontecimentos. Eles começam com pequenas decisões tomadas todos os dias. Talvez hoje tenha sido uma delas. Minha mente já escolheu prosperar.